Olá, assinante da Academia Laio Ribeiro. Hoje, como você pode observar, o nosso programa está diferente. Nós estamos aqui na Uningá, na cidade de Maringá, do Paraná, com o professor Mário. E antes da gente começar essa matéria, que na prática nós vamos mostrar os conteúdos, mais precisamente o que tem dentro de um refrigerante, dentro de um biscoito. A matéria de hoje é bastante interessante. Mas antes, eu gostaria que o professor Mário se apresentasse, o seu currículo, para que os nossos assinantes pudessem conhecer um pouquinho mais. Olá, é um prazer falar para vocês. Eu sou farmacêutico bioquímico, com mestrado e doutorado em farmacologia e área de atuação em análises clínicas, toxicológicas e bromatológicas. Para quem não está tão familiarizado com o termo, a bromatologia é a ciência que estuda os alimentos. E nós estamos aqui no laboratório da Uningá, que atende os cursos, mais precisamente esse laboratório aqui do que é? Esse é o laboratório de bioquímica, que atende todos os cursos da saúde, odontologia, medicina, farmácia, enfermagem, E hoje, então, atendendo a esse especial pedido. Professor, inclusive nas palestras do Dr. Laio Ribeiro, tem uma parte que ele fala muito da má alimentação, má nutrição. E os refrigerantes têm um destaque especial porque já virou hábito da população brasileira, população mundial, trocar a água pelo refrigerante. A gente vai abordar então aqui nesse primeiro bloco a questão do refrigerante. O que o senhor poderia alertar para o nosso assinante, os cuidados ou os malefícios do refrigerante? Bem, o refrigerante é um vilão na nossa alimentação, É o que a gente chama, e o Dr. Lair também muito apropriadamente chama de junk foods, que são os alimentos bobagem, comer besteira. Por exemplo, o refrigerante tem uma quantidade de sódio e de açúcar diluído que é impressionante. Se você pegar água e tentar diluir essa quantidade de açúcar e essa quantidade de sal que nós temos em 200 ml desse refrigerante, você não consegue diluir. É todo um processamento químico, industrial, que permite então isso ficar em solução. Então nós estamos observando aqui 200 ml, lógico que essa garrafa ela tem 600 ml no caso aqui, o nosso modelo, mas a dosagem, inclusive, que vem no rótulo, a porção é de 200, são 200 ml. A porção declarada no rótulo é de 200 ml. Nesses 200 ml nós temos 21 gramas de açúcar, que corresponde a essa quantidade, pesado na balança analítica, e 10 gramas de sódio, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, se você comer uma quantidade dessa de sal na sua alimentação, certamente você vai ter hipertensão em pouco tempo. Então, isso mostra a quantidade de açúcar e sal mascarado na fórmula do refrigerante e você não percebe. O sal é para anular exatamente esse efeito muito adocicado. Mas de onde vem o efeito muito adocicado? Para anular o efeito ácido que o refrigerante possui. Então, eu queria enfatizar que essa porção que está aqui de sal, o sal de cozinha e o açúcar, é para 200 ml. Então, 200 se a gente pegasse um refrigerante normal de 600 ml, uma garrafinha, então nós teríamos o triplo disso daqui. 3 vezes essa quantidade de açúcar e 3 vezes essa quantidade de sódio. Então, a curva de crescimento de consumo do uso de refrigerante diariamente na família brasileira, na família mundial, aliado também ao açúcar, está aí uma explicação para o problema de hipertensão e do diabetes? Com certeza a relação é direta. Quanto mais refrigerante se consumir, independente da marca, mais você estará sujeito a problemas de pressão arterial pelo sódio e relacionado à glicemia pelo consumo excessivo de açúcar. Pois não, pode continuar. A questão do açúcar é que se você estiver próximo da refeição e comer e tomar o refrigerante, você vai falar assim, eu não estou com fome. O seu corpo absorveu essa quantidade de açúcar mascarando a fome, Quer dizer, você passa a fome ali rapidamente. Entretanto, você não fez uma nutrição adequada. Você pode até ter suprido mais do que necessário do ponto de vista calórico, mas é o que se chama de caloria vazia. É uma caloria não acompanhada de componente nutricional nenhum. E se a pessoa tem essa informação no rótulo de qualquer refrigerante, Essa é uma média, a gente está pegando aqui uma média que está no rótulo desse refrigerante específico.
Agora, para poder misturar isso é um processo industrial, porque é o que o senhor falou. Se você pegar essa quantidade de sal, essa quantidade de açúcar e colocar aqui nesse copo de 200 ml, ele não vai ser misturado. Não conseguimos. Nós podemos até fazer essa demonstração de que não se consegue rapidamente fazer essa mistura. Você vai ter o que a gente chama de corpo de fundo. O corpo de fundo é aquela quantidade do sólido que não se dissolve no líquido. Então a gente vai fazer essa experiência aqui agora para você. Então, se nós pegarmos aqui uma quantidade de água que equivale aos 200 ml, a gente coloca sempre na altura do olho para evitar um erro de mistura que se chama erro de paralaxe, né? Nós temos aqui essa quantidade de água que equivale aos mesmos 200 ml, né, do refrigerante. Então, nós vamos aqui colocar o sódio. Agora está sendo colocado o sal, que é o sal de cozinha. Isso. Tá. Então nós temos aqui um recipiente com os 200 ml de água. E agora foi colocado o sal de cozinha. Exato. Você tá observa diluir um pouquinho. Observa que a água é turva, porque não há uma diluição completa, né? Nós estamos a 25 graus, que é a temperatura padronizada para experimentação laboratorial. E agora nós estamos adicionando o açúcar. Então nós estamos seguindo o que está no rótulo do refrigerante. Exatamente. A quantidade de sal e a quantidade de açúcar necessária, né, para que a gente tenha a mesma concentração dessas duas substâncias. Então, se você observar, nós estamos mexendo, né, e você não tem êxito na obtenção de uma mistura completa. Se nós pararmos essa agitação, você vai observar que o corpo de fundo vai se formar. Agora, lógico que no refrigerante, no processo industrial, para que a diluição aconteça 100%, são colocados outros ingredientes prejudiciais à saúde. Sim, outros aditivos que permitem a conservação do produto sem a contaminação da água que aqui contém, sem a contaminação com micro-organismos, né, com o tempo de estocagem. Você, então, além de fazer a preservação química, ele também, com outros aditivos, auxilia nesse processo de diluição. Então, se você observar, ó, nós paramos e você observa que não há uma diluição completa. Se você observar aqui o fundo do frasco, você observa que nem tudo foi dissolvido. Tá? E o segredo do refrigerante, que agora ele coloca o xarope especial ali. Exatamente. E faz uma boa propaganda, e aí tudo fica muito bonito. Tudo fica bonito, exatamente. Nós mostramos então para você, assinante da Academia Laio Ribeiro, a quantidade de sal e açúcar, somente de sal e açúcar. Tem outros componentes que não vamos fazer em outras reportagens, em um copo de 200 ml de um refrigerante. E você viu que é impressionante essa quantidade. E por isso, então, que a gente consegue entender o porquê do avanço de uma série de doenças crônicas que está o quê? Aumentando a cada dia que passa. É isso. A diabetes e a hipertensão hoje é classificado como algo, né, devastador na saúde pública. Várias cidades, municípios adotam programas chamados de hiperdia, que é exatamente para o controle da hipertensão e do diabetes, né? Diabetes e hipertensão hoje é considerado pandemia. O mundo todo tem, independente da raça, independente da faixa etária, independente da renda, né? Todos hoje são sujeitos a problemas de pressão arterial e de diabetes em função da quantidade excessiva do consumo. Agora, só para concluir, tanto a quantidade excessiva de açúcar como do sal não é somente diabetes e hipertensão, né? Vai prejudicar o rim, o fígado, o corpo humano vai ficar cada vez mais debilitado para processar toda essa quantidade. O excesso de sódio produz edema, né, principalmente de membros inferiores, a hipertensão e cálculo renal, né, a litíase renal. Isso, entre outras inúmeras consequências, que podem vir inclusive em decorrência dessas doenças, né, da hipertensão, do cálculo renal e do edema. Espero que agora, com as imagens que você acabou de assistir aqui na nossa reportagem, o objetivo é realmente esse, chocar você, porque você não leu o rótulo, e o rótulo também é uma coisa artificial, você não consegue visualizar. Agora, aqui no laboratório, você visualizou. Espero que tenhamos
tenhamos contribuído a esse alerta para você parar de tomar o refrigerante imediatamente.